Na aula de hoje eu vou falar sobre uma estratégia que é amplamente conhecida, que é a rosca direta 21. Ela é muito utilizada para dar ênfase em bíceps com o objetivo de hipertrofiá-lo. E nessa aula eu vou mostrar tanto a forma tradicional, como normalmente é feito, e mais ainda eu vou mostrar uma forma aprimorada, uma forma aperfeiçoada para que você obtenha ainda mais resultados. Então, acompanhe a aula de hoje. Seja muito bem-vindo a mais uma aula e caso você não me conheça, meu nome é Rafael Lima, sou graduado em Educação Física Bacharelado e fundador da Mentoria Esportiva ST. E na aula de hoje vamos falar sobre rosca direta 21. Ela é uma das estratégias mais conhecidas e também uma das mais simples de se compreender. Ela consiste basicamente de uma série que é dividida em 3 etapas, onde em cada uma das etapas são feitos 7 movimentos. Um peso é escolhido e então é feito da seguinte forma. Na primeira etapa, o objetivo é subir a barra até a metade. Na segunda etapa, o objetivo é subir a barra da metade até o final. E na terceira etapa, o objetivo é fazer o movimento completo, totalizando assim 21 repetições. Como você pode ver, é bem fácil de entender o sistema. A questão é que temos um problema nesse sistema. E qual é esse problema? Bom, o problema é que ele é vendido para aumentar a hipertrofia, quando na verdade ele se encaixa melhor em aumentar a resistência muscular. Em outras palavras, ele se encaixa mais em um treino metabólico do que tensional. O motivo é porque o número de repetições é bem alto e, consequentemente, o peso utilizado é baixo. Logo, temos um cenário com mais volume e menos intensidade. Não é um cenário focado em hipertrofia, porque só nas últimas 7 repetições que o exercício se torna difícil. Por que isso acontece? Porque nas primeiras está extremamente leve porque se utiliza uma baixa carga. Ah, mas eu sinto dor. Olha, se você fizer 21 repetições em qualquer exercício, você vai sentir alguma coisa. Eu lamento informar, mas dor não é um parâmetro para definir resultado. Sabendo disso, vem a pergunta: como usar a rosca 21 voltada para hipertrofia e não resistência? Agora vem a parte avançada e que vai fazer total diferença. A chave para essa mudança é a junção da rosca 21 mais drop set. Funciona da seguinte forma: ao invés de começar com um peso baixo, coloque o máximo de carga que permita fazer 7 movimentos até a metade. Como o movimento só vai até metade, vai usar uma carga que normalmente você não utilizaria. Então, os 7 primeiros movimentos vão proporcionar uma sobrecarga extrema. Na segunda etapa, faça um drop set. Reduza o peso para uma quantidade que permita fazer 7 movimentos da metade até o final. Como você descobre qual peso utilizar? Tentativa e erro. Fazendo testes na prática, vai chegar o momento que você vai descobrir qual é esse peso. Na etapa 3, faça novamente outro drop set, reduza o peso para uma quantidade que permita fazer 7 movimentos completos com qualidade. E assim se encerra a série de rosca 21 mais drop set. Cada fase é trabalhada até a falha e nenhuma das etapas é fácil ou confortável realizar as 7 repetições. Na versão tradicional, na parte 1 e 2 não se chega nem perto da falha, apenas na terceira. Já nessa versão com drop set, temos a falha ocorrendo nas 3 etapas, o que exige muito mais do bíceps. Se você gosta de realizar uma série dividida em 3 partes, onde em cada uma delas você realiza 7 repetições, essa é a forma mais eficiente de se fazer. Agora, se você quer uma forma muito mais eficiente, que provavelmente ninguém te falou, continue acompanhando. Sabe a etapa 2 da rosca 21 que visa realizar da metade até o final do movimento? Sabe por que isso é feito? A justificativa, quando ela é dada, é para dar mais ênfase na parte alta do bíceps. Só que tem uma questão. Fisiologicamente, não tem como fazer isso. Não tem como recrutar meia fibra muscular, ou dar mais ênfase em uma ponta do que outra. Ah, mas para o peito dá para fazer isso. Não, não dá. Esse é o peitoral maior, e como você pode ver, as fibras no centro estão na horizontal. Já as outras fibras mais na extremidade estão na diagonal. Por que é possível dar mais ênfase na parte superior? Porque elas possuem um ângulo diferente das outras fibras. Não tem como dar ênfase em metade da fibra muscular, mas é possível dar mais ênfase em algumas fibras do que em outras fibras. Tudo depende do ângulo que elas se encontram. No caso do peitoral maior, isso é possível. Já em bíceps não, as fibras estão na vertical. Inclusive, algumas pessoas podem fazer o seguinte questionamento: ok, isso pode até ser válido para bíceps, mas e para braquial, será que também é? E a resposta é sim. As fibras do braquial também estão na vertical. Não tem como dar ênfase na parte superior ou inferior. Inclusive, algumas pessoas nem sabem da existência do braquial. Então, uma pessoa leiga que tem um desenvolvimento mediano de bíceps
Se ela palpar a base do bíceps, ela vai sentir que tem muito mais carne, muito mais volume do que a parte superior. E isso pode fazer ela chegar na seguinte conclusão: nossa, estou dando muita ênfase para a parte inferior do bíceps, preciso focar mais na parte superior. E por que ela pensa isso? Porque ela não sabe que o braquial está por baixo do bíceps e que ele só vai até a metade do húmero. Então é normal que essa parte mais próxima ao cotovelo tenha um volume maior, até uma espessura maior. E sobre a questão de pico de bíceps, o formato do bíceps, ele vai ser mais redondo, mais largo, isso é uma questão genética. Nenhum exercício vai mudar o formato do seu bíceps. Por exemplo, o bíceps do Arnold é um bíceps muito raro de se encontrar. Nem mesmo Ronnie Coleman conseguiu ter um bíceps daquele. O formato era diferente. Não tem exercício que mude isso. Portanto, essa segunda etapa não serve para nada. Quem inventou não sabia disso porque a anatomia não era muito aplicada na área de treinamento, e muito menos de fácil acesso. A questão é que todo mundo repete isso atualmente sem saber o motivo. Inclusive, até hoje, muitas pessoas acreditam que existe exercício para o miolo do peito. Mais um exemplo de algo que era considerado verdade décadas atrás, devido à falta de informações. E provavelmente você se pergunte, então a etapa 1 também não serve para nada? No sentido de dar ênfase na parte baixa do bíceps não serve, mas ela contribui de outra forma. Como o movimento não é completo, permite usar uma carga muito maior do que o habitual. E isso é válido porque auxilia o aprendizado do sistema nervoso central em recrutar mais unidades motoras, ou seja, ser capaz de ativar ou recrutar mais fibras musculares. E o interessante é que isso é feito de uma forma que não coloca o bíceps em uma posição desfavorável, ou seja, o risco de lesão é baixo. Se você não tem apego sentimental por nomes e o que te interessa de fato é o resultado, são bíceps maiores, então o que pode ser feito é o seguinte. Então mantenha a etapa 1 e 3, 7 repetições até a metade, drop 7, 7 movimentos completos. Só vamos reformular os nomes para ficar mais fácil. A etapa 1 continua sendo a etapa 1 e a etapa 3 agora vamos chamar de etapa 2. E esse novo sistema só vai possuir duas etapas. Se você estiver abaixo dos 40 centímetros de braço, pode fazer de 1 a 2 séries. Até pode ser feito 3 séries, isso se o volume de treino para bíceps no dia não for muito alto. Se estiver entre 41 e 45 de braço, pode fazer de 2 a 3 séries. Até podem ser feitas 4 séries, mas novamente, só se o volume de treino para bíceps não for muito alto nesse dia. E agora vem uma pergunta interessante. Precisa ser especificamente 7 repetições? A resposta é não. Se fosse um aluno meu, eu trabalharia com 5 variantes. Na variante 1 poderia ser feito da seguinte forma. Na etapa 1 são feitos de 6 a 8 repetições e na etapa 2 de 8 a 10 repetições. Nesse cenário, teríamos uma carga alta e um drop set alto de carga. Por que um drop set alto de carga? Porque na etapa 2, o número de repetições está entre 8 a 10. Isso significa que após a etapa 1 é necessário reduzir consideravelmente a carga para conseguir ficar entre a margem de 8 a 10 repetições. Já na variante 2, a etapa 1 seria feita com 6 a 8 repetições e a etapa 2 seria feita também com 6 a 8 repetições. Nesse cenário, a carga utilizada seria alta, só que o drop set seria médio. Por quê? Porque o número de repetições da segunda etapa não é tão alto como na variante 1. Então, não precisa reduzir tanto peso como na primeira variante. Na variante número 3, na etapa 1, poderiam ser feitos de 4 a 6 repetições, e na etapa 2, de 8 a 10 repetições. E nesse cenário, temos uma carga muito alta. E por que uma carga muito alta? Porque o número de repetições na primeira etapa é bem baixo, ou seja, permite usar mais peso ainda. E lembre-se, por ser um movimento até metade, já te permite usar muito peso. Então, trabalhar com 4 a 6 movimentos permite utilizar ainda mais peso. Pelo número de repetições que estão presentes na etapa 2 ficarem entre 8 a 10 repetições, o drop set acaba sendo alto. Já na variante 4, na etapa 1 seriam mantidos de 4 a 6 repetições, e na etapa 2 seriam de 6 a 8 repetições. O resultado, carga muito alta na primeira etapa, drop set médio para fazer a segunda etapa. Na variante 5, na etapa 1 seriam feitos de 4 a 6 repetições e na segunda etapa de 4 a 6 repetições. Nessa quinta variante, a carga utilizada seria muito alta e o drop set seria baixo. Por que baixo? Porque como o número de repetições na segunda etapa também é baixo, não é necessário reduzir tanto a carga, porque se reduzir muito,
vai acabar ultrapassando as 6 repetições. E se a pessoa tentar fazer 4 repetições na segunda etapa, vai reduzir ainda menos peso.